Olá, minha gente, tudo bom? Olha só, conforme combinado, eu estou fazendo nessa aula gravada, nessa aula assíncrona, a resolução do SSA 2019, do ano retrasado, certo? Vamos ser práticos porque tem 10 questões para a gente responder, beleza? Vamos lá. Questão número 1 do SSA 2019. O Brasil era um lugar de contradições. Era, professor? Era e é. Foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravatura, em 1888, pouco depois de Cuba, 2 anos depois de Cuba. Mas foi também a primeira a afirmar estar isenta do racismo. E a tese da democracia racial de Gilberto Freire era considerada uma doutrina oficial brasileira. Aí ele dá aqui de onde foi que tirou, né? Henry Louis Junius J.R. Gates, Os Negros na América Latina. Que abordagem da escravidão no Brasil é retratado pelo texto? O que é que esse texto quer dizer? Gente, a gente discutiu esse assunto exatamente na última aula, quando a gente estava vendo o Brasil do século XIX a partir das telas de Debré. E a gente viu o cotidiano escravo no Brasil, o dia a dia das várias formas de ser escravo no Brasil. E aí a gente estava falando, né, paralelamente a isso, e para dar sentido a esse estudo do Brasil do século XIX e a escravidão do século XIX, como ainda hoje as marcas da escravidão ainda são muito fortes no Brasil. Então, para se entender o presente, é preciso ir para as raízes escravocratas, as raízes de contradições sociais, de gênero e raciais, dentre outras contradições que ainda persistem no nosso país. O fato é que quando acabou a escravidão no Brasil e se iniciou o século XX, o pós-abolição, no final do século XIX e no século XX, na década de 30, Gilberto Freire ele faz uma análise da história do Brasil e ele vai dizer que existia uma harmonia entre as raças no Brasil. Então Gilberto Freire ele estava construindo essa ideia de que o Brasil era uma grande democracia racial, que não tinha racismo no Brasil. Hoje, século XXI, num Brasil que estatisticamente mostra absurdas diferenças entre brancos, população branca, população negra, contradições fortíssimas de cunho social, de cunho econômico, você tem ainda discursos negacionistas apontando para de que não existe uma democracia, que existe uma democracia racial no Brasil, que não existe racismo no Brasil. O vice-presidente da República, o mês passado, disse que racismo é uma coisa que importa de fora para o Brasil. Porque o Brasil não existe racismo. Não tem racismo no Brasil. Né? Então é aquela coisa o Brasil é um país miscigenado, não tem isso de racismo. Então esse foi um discurso que se construiu no pós-abolição para não encarar essa ferida, para não encarar essa mazela, essa contradição que a gente herdou da escravidão e se perpetuou até os dias de hoje, certo? E o texto está falando exatamente sobre isso. Aí está botando aqui que a abordagem da escravidão no Brasil é retratada pelo texto. O que é que o texto está querendo dizer para a gente? Letra A, é uma abordagem socialista de igualdade total entre as raças? Letra B, é uma abordagem romântica de um modelo de sociedade pós-racial? É uma abordagem liberal de uma visão econômica da escravidão? Senhorial de um modelo ainda eminentemente escravocrata? Anarquista, em que todas as diferenças de classes são abolidas? Gente, o gabarito dessa questão é a letra B. É uma visão romântica. É uma visão, podia botar aqui também, não romântica no sentido da escola literária, romantismo, mas romântica no sentido de romantizada. Não, nunca fomos uma democracia racial. Sim, persistem até hoje contradições raciais fortíssimas na nossa sociedade. E isso faz parte da estrutura escravocrata, patriarcal, que foi construída no Brasil, que está nas bases da história do Brasil. Certo? Então a letra B, tranquila, é uma crítica a questão está fazendo, né, gente? Para você entender, e a prova do SSA tem muito isso, né? É uma prova que está preocupada em encarar os problemas atuais do Brasil. É uma prova
muito bem fundamentada numa história crítica e uma visão histórica bem atual. E essa visão histórica bem atual, ela olha para esse contexto em que disse que no Brasil existe democracia racial e está dizendo assim, não existia não. Não existia não, e a gente pode provar. Uma pesquisa simples. Acho que se a gente for no site do IBGE, dedicar 5 minutos para o site do IBGE e ver os dados sobre o Brasil de hoje, a gente vai ver que a gente não tem nada de democracia racial. Mas, professor, na minha opinião tem. Isso muda sua opinião, viu? Porque os dados, os números, eles estão acima de opinião. Certinho? Vamos lá. Então, 21, que é a nossa primeira questão do SSA de 2019, letra B. Uma visão romântica. Gente, eu vou logo. Se você tiver alguma dúvida em relação às outras letras, bota no nosso grupo do WhatsApp que eu respondo, tá? Ou então na nossa aula, né? Na próxima aula. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Questão número 22. Questão número 22, ele dá uma imagem de um clássico do cinema mundial. É o filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. É aquele filme que ele faz uma... O Charles Chaplin, gente, é um cinegrafista, um cineasta, que ele faz uma crítica muito forte à sociedade da época, sociedade do consumo, sociedade industrial. Então o filme, né, ele mostra os operários na esteira de produção, né, e como a especialização, o saber, né, do trabalhador, ele perde e fica só na questão de... É bem cômico, né, o filme, de ajustar os parafusos. Né, o saber do artesão, do mestre de ofício, ele é posto de lado e as máquinas que praticamente fazem tudo e o operário vai lá só, né, fazer esses ajustes e fica como parte dessa máquina, parte desse maquinário que constrói agora os bens e não o saber, o conhecimento do trabalhador, certo? Então, fala assim, observe a imagem a seguir. Ele deu a imagem, deu o texto. Nela identifica-se o modelo produtivo de como se organizavam as fábricas com base na... Como é que se organizava? Letra A, divisão sexual do trabalho. Gente, a imagem só está mostrando o homem, né? Está mostrando homem e mulher. Qualificação da mão de obra. Pelo contrário, né? Não precisa ter uma mão de obra qualificada para trabalhar na esteira de produção. Valorização do trabalho manual. Está valorizando o trabalho manual? Será que esse operário, será que o operário que trabalhava na indústria, que trabalha na indústria, ele é bem valorizado? Letra D, exploração do trabalho repetitivo. Ela mostra isso, essa exploração, o trabalho lá, o trabalho repetitivo, o patrão, vamos, trabalho, é assim. A imagem está mostrando isso, né? É um trecho do filme. E daí a gente marca a letra D, a exploração do trabalho repetitivo. Essa é a crítica que o filme traz. E principalmente essa imagem que a questão montou a partir dela. Certo? Então, 22, letra B. Letra B não, né? Cadê? Letra D. Ai. É porque eu fico passando as telas aqui, eu fico confundindo. Vamos lá. Deixa eu passar para outra tela aqui. Número 23. A ideia de que os indígenas... Olha só, se você errar, meu aluno do segundo ano, errar uma questão dessa, meu amigo, se ligue, essa discussão a gente vem fazendo desde o início do ano. Se ligue. Ai, professor, eu poderia errar, né? Podia, mas vamos não errar. Vamos embora. A ideia de que os indígenas no Brasil, no período colonial, desapareceram e ou perderam sua identidade, baseada na história tradicional, uma visão bitradicional da história, né? Não tem indígena mais no Brasil, porque o indígena é aquele que vive na natureza, nuzão, longe de todo mundo, né? O indígena no Brasil, minha gente, tem indígena que frequenta a universidade, né? Ser indígena no Brasil é diferente. Hoje é diferente, por exemplo, ser indígena antes dos portugueses chegarem aqui, né? Então, a cosmologia indígena, ela sofreu alteração com esse impacto com o mundo branco. Mas nem por isso você, no indígena, deixa de ser indígena, por conta desse contato, percebe? Então vamos lá. Então a história tradicional dizia que o indígena acabou no Brasil, não tem índio. Índio não, professor, desculpa. Não tem povos indígenas no Brasil, tá?
Então vamos lá. Baseado na história tradicional, é debatida e combatida na historiografia recente. Hoje, os historiadores, né? Historiografia recente, quando fala historiografia recente, quer dizer isso, tá, gente? Os novos estudos da história. Os nativos não podem ser reduzidos a meras vítimas da conquista. Eles têm história. A gente tem que procurar, pesquisar, entender como é que funcionavam esses povos. Essa é a nova historiografia recente. Isso inclui a ideia de que os próprios tomaram a iniciativa para resistir em uma luta pela sobrevivência. Exato. A gente tem que entrar na história do Brasil não só a partir do olhar europeu, do etnocentrismo europeu. A gente tem que entrar para entender a história do Brasil, para a gente ter uma visão geral, a gente tem que analisar e colocar o prisma do indígena, do homem negro que foi escravo no Brasil, da mulher negra que foi escrava no Brasil. Né? Então a história democrática, né? A história feita no período democrático, ela visa dinamizar as releituras históricas a partir de vários povos, certo? A gente está falando aqui dos indígenas. Então, a resistência desse grupo, apontada pelo texto, a colonização ocorrida, dentre outras formas, pela... Como é que se dava a resistência dos indígenas? Vamos lá, é uma questão, se você entende essa discussão que a gente levantou em sala de aula, isso que a gente está falando agora, fica fácil. Vamos lá. Número 23. Peraí, deixa eu voltar para a tela aqui. A conversão religiosa ao catolicismo. Era uma forma de resistência se converter ao catolicismo? Não, né? Fuga dos aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro. Gente, já achei a resposta. É uma forma de resistência. Fugir aos aldeamentos, né? Fugir a outros tipos de cativeiro, certo? Então, existiam várias formas de resistência. A gente falou isso quando a gente estava analisando, né, a escravidão no Brasil, e que existia várias formas do homem e da mulher negra escravizada no Brasil resistir. Entre elas era a fuga, né? A negação da escravidão e fugir para o quilombo. Tá, gente? Apesar de que nos quilombos, né, poderia ter indígenas. Só que o quilombo na historiografia é usado mais para entender essa fuga da escravidão, tá? Essa fuga do negro escravo. Porque tem uma questão aqui que fala cadê? Aqui, ó. Construção de quilombos para refúgio dos índios dos aldeamentos. Professor, não podia ser não? Quilombo, né? Mas ele está dizendo, mas assim, a mais certa, vamos dizer, poderia até ser, sabe? A fuga para os quilombos. Mas aí, quando ele fala assim, construção de quilombos para refúgio dos índios, dos aldeamentos, está colocando também o índio num lugar passivo, né? E quando você fala a letra B, quando você lê a letra B, ele fala assim, fuga dos aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro. Essa aí tá certinha. Beleza? Fuga dos povos indígenas, né? Fuga dos aldeamentos para e de outros tipos de cativeiro. Escravidão e tal. Então a fuga era uma forma de resistência, como existiam várias outras, né? Por exemplo, não aderir à religião católica e várias outras coisas, né? Tem casos, gente, de povos indígenas que eles matam o colonizador branco, né? Outra forma de resistência. Existiram várias formas de resistência. Lembra daquela frase que eu falei aula passada, né? Onde há poder, há resistência. Inevitavelmente. Então, 23, letra B. Deixa eu anotar aqui para não me perder. 23, letra B. Let it go. Let it go. Vamos lá. Esse assunto a gente não estudou ainda. Seria esse assunto. A gente está acabando o ano letivo, né? Segundo reinado, tá, gente? Mas vamos... vai dar pra gente fazer. Opa. Então, atente à imagem a seguir. Essa imagem é do... Cadê? Autorretrato do imperador Dom Pedro II. Foto tirada no Palácio São Cristóvão, que era a sede do governo lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1855. Aí, ele está dizendo o seguinte: à época, o governo do Império, retratado na imagem, era considerado como? O que essa imagem queria passar? Qual a ideia que essa imagem queria passar? Dom Pedro, aí você podia, um monte de mato, né, professor, aqui, ele está no meio do mato e tal. Dom Pedro, gente, Dom Pedro II, anota aí, tá? O segundo império, Dom Pedro II, ele foi considerado como o príncipe mecena. Por quê? Dom Pedro II, ele foi um entusiasta
das ciências, entre elas a botânica. Então, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele foi construído a partir de botânicos muito conhecidos da Europa, que vieram para cá para fazer um espaço de variedade de árvores, de flores, né? Essa ciência botânica que estava surgindo, que estava bem à tona no século XIX. Então, Dom Pedro II, ele incentivou também a arquitetura, as artes plásticas de uma forma geral. Dom Pedro II, ele se queria mostrar um cara que incentivava as ciências. Foi ele que trouxe o telefone para cá, para o Brasil. Então, ele era um cara que queria se mostrar, isso aí queria também refletir para o Segundo Império Brasileiro, o Segundo Reinado. A gente parou exatamente no Primeiro Reinado, a gente vai ver Primeiro Reinado, Período Regencial e Segundo Império, né? Segundo Reinado. Então, a gente está falando do Segundo Reinado, Primeiro Reinado, Dom Pedro I, quando o Brasil se torna independente. A Período Regencial é quando o Brasil, Dom Pedro I vai para a Europa, e aqui fica o filho dele de 5 anos, aí regentes vão governar o Brasil até Dom Pedro II, que está aí na foto, completar a maioridade. Com 15 anos ele se torna imperador do Brasil, golpe da maioridade, e funda o Segundo Reinado no Brasil, tá? O Império Brasileiro com o Segundo Reinado. E dentre as características do Segundo Reinado, então, o incentivo à ciência, às artes, à literatura, porque ele queria mostrar um governo moderno, simbolizado pela burguesia, tecnologia e ciência. É a letra C, é a resposta da questão, certo? Aqui, essa imagem no meio das plantas é exatamente mostrando, né? A gente pode pensar assim, esse incentivo e esse financiamento para a construção de espaços de estudo da botânica. Beleza? Então, por exemplo, o romantismo, na sua primeira geração, ele vai ser incentivado muito pelo Império Brasileiro. O Segundo Império Brasileiro. O Segundo Império Brasileiro vai construir essa ideia. A historiografia também. Os primeiros historiadores, eles vão ser financiados pelo Império Brasileiro. Porque se queria mostrar moderno, conservador não. Se queria mostrar moderno, queria mostrar atual. Certo? E aí vão construir uma historiografia de acordo com o que o Império queria. Né? Qual a história do Brasil? É a história de valorização do século XIX, os primeiros historiadores. Uma história de valorização do homem branco, da colonização portuguesa. E o indígena? E os povos indígenas? Aí o romantismo também vai ajudar muito isso, porque o romantismo da primeira geração também ele é muito ligado aos ideais do Império. É um romantismo, como diria Lilian Schwartz, é um romantismo palaciano. Ou seja, ele está linkado, ele está botando ali, nas suas escritas, no seu modo de fazer, de escrever história, de escrever a literatura, muito da ideia do Império. Então, o indígena, as contradições, as perseguições todas com os indígenas, a gente não fala de problemas com os indígenas. A gente bota o indígena no passado. Um bom indígena é aquele do passado, é o bom selvagem. Né? Uma característica do romantismo, né? Construir esses heróis. E os heróis, eles foram os indígenas, chamados de índios, pejorativamente de índios, eles foram postos ao passado, construir uma ideia fictícia dos povos indígenas. Todo mundo é índio, e o que é índio? É aquele que vive na selva, é aquele lá. Então romantizou, né? Se criou essa ideia de uma figura nacional, mas uma figura muito caricata. Uma caricatura dos povos indígenas, percebe? Então, por quê? Porque o primeiro império, o segundo império, com a expansão do café, a agricultura cafeira, né, a lavoura cafeira, ela estava muito forte no segundo império, no segundo reinado brasileiro. Então, no momento que os romantistas estão escrevendo sobre o Peri, Iracema, a Virgem do Lábio de Mel, a indígena, doçura do povo indígena, esse indígena caricato do passado, a lavoura cafeira estava expulsando os povos indígenas de suas terras para ampliar o café, por exemplo. Mas os romantistas, com ligação direta com o segundo reinado, eles não estavam a fim de trazer essas imagens, a imagem plural que os povos indígenas merecem ser tratados. Porque não existe o índio, existem os povos indígenas. Mas aí se construiu essa história caricata, e se perpetuou ao longo do tempo. Se você perguntar à sua tia, tia, você acha que... Fala a palavra índio.
que o índio pode estudar na universidade para fazer doutorado? Não, eu tenho certeza. A minha, pelo menos, já respondeu dessa forma, né? O índio é aquele que tem índio no Brasil, mas não, rapaz, acabou o índio no Brasil. O índio era aquele que vivia no mato, ou seja, e ficou no imaginário do Brasil, brasileiro, essa coisa de que o indígena é uma coisa do passado, é coisa do período colonial que acabou com a chegada dos brancos, né? Então, essa é uma história incentivada pelo Império Brasileiro, que queria mostrar, que queria formar a nação, o ideal da nação. Então, o que é a nação brasileira? A nação brasileira é ter os povos indígenas como esse herói do passado, essa coisa linda, romantizada do passado, mas que hoje a gente não tem mais índio, porque é tudo um povo brasileiro. Queria acabar com essas identidades, né? Identidades indígenas, identidades, por exemplo, das culturas africanas que vieram ao Brasil, agora é tudo povo brasileiro. Então, é no segundo reinado também que a gente tem a formação do conceito de nação, a consolidação da nação brasileira como um grande império nos trópicos, um país tropical, livre de racismo, né? Vamos assim dizer, livre de grandes diferenças, racismo não, vamos dizer assim, porque existia escravidão ainda no segundo império, né? Livre de grandes diferenças e de elogios do mundo que o branco construiu no Brasil, certo? Então, Dom Pedro II, segundo reinado, e essa imagem, ela quer dizer exatamente letra C, gente. Moderno, simbolizado pela burguesia, tecnologia e a ciência. Anota aí, Dom Pedro II era conhecido como príncipe mecena. Mecena é aquele que incentiva as artes, a ciência. Beleza? Vamos passar. Gente, essa questão aqui, é um assunto que a gente vê no terceiro ano, tá? Mas a gente pode responder isso aqui, se a gente entende o contexto. Vamos lá. Olha só, observa a imagem. É uma imagem de homens, né? Acho que só tem homens, acorrentados. E ele bota assim, ó, revolta Magi-Magi, África Oriental Alemã. Ou seja, a África, parte da África que era dominada pelos alemães, certo? Aí ele bota aqui, está disponível nesse site, né? E o acesso em 2018. Professor, revolta Magi-Magi, o que danado é isso, né? A gente vai estudar isso, tá? Mas vamos lá. O movimento destacado pela imagem ocorreu na Tanzânia. Tanzânia, país da África, hoje. Durante a expansão colonial alemã. A principal causa para a eclosão desse movimento ocorreu quando os colonos fizeram o quê? Foi uma revolta escrava, uma revolta escrava, uma revolta dos africanos contra a colonização dos alemães na Tanzânia, no que hoje é Tanzânia, certo? Gente, anota aí. A gente estudou no início do ano a chegada, né, dos homens brancos, dos portugueses, dos espanhóis no Brasil. E dos ingleses, espanhóis, ingleses e portugueses na América. Essa fase da história se dá com a expansão marítima e comercial, e a gente, a partir do século XV, anota aí, século XV, você vai botar de lado assim, ó, colonialismo. Colonialismo. Que é o colonialismo? Puxa uma setinha. Então vamos botar assim, ó, a colonização, eu estou escrevendo aqui, tá? Da América. Colonialismo, século XV, colonização da América. Aí você vai botar aqui sim, século XIX. Você vai usar o termo imperialismo, ou né, neocolonialismo, novo colonialismo, certo? Aí, século XIX, imperialismo, neocolonialismo, e aí, né, ambas feitas pelos europeus, né, colonialismo e neocolonialismo. E aí, o imperialismo, você puxa uma seta e vai botar assim, colonização, claro, sempre pelos europeus, foram os europeus que colonizaram, que fizeram esse conjunto de guerras, promoveram, né, essa truculenta, forte, violenta conjunto de guerra, de imposição cultural, econômica e social no mundo. Os europeus fizeram isso. Não dá para entender o colonialismo e o neocolonialismo fora da violência. Um processo extremamente violento que dizimou, que matou, que escravizou.
certo? Então, o neocolonialismo e o imperialismo, ele foi a colonização da África, que se deu no século XIX, a colonização da África, tá? Então, século XIX, imperialismo ou neocolonialismo, puxa a setinha, colonização da África, beleza? Nesse contexto de colonização da África, de chegada dos homens, conjunto de guerras, de batalhas que resultou na colonização, isso foi o imperialismo, colonização da África, no século XIX, pelos homens brancos europeus, você tem uma das inúmeras revoltas, que foi a revolta Magi-Magi, que aconteceu onde hoje é Tanzânia. Então, ele disse, né, Tanzânia e tal, expansão colonial alemã. A principal causa para a eclosão desse movimento ocorreu quando os colonos fizeram o quê? Professor, eu nunca estudei essa revolta Magi-Magi. Mas vamos tentar, então, responder sem saber como foi, sem ter estudado antes, tá? Então, gente, uma revolta dos povos africanos contra os alemães, homens brancos europeus. Vamos lá. Letra A. Essa revolta, e a partir dessa imagem que eles estão acorrentados, escravizados, ela começou como impuseram a conversão religiosa aos nativos, limitaram o ganho dos comerciantes locais, institucionalizaram o alemão como língua oficial, intensificaram a exploração do petróleo da região, forçaram os nativos a plantar algodão a fim de exportar. Olhando essa imagem, os caras acorrentados, porque estão escravizados, e dizendo que foi uma inclusão da Tanzânia, africanos, contra os alemães, que a partir de um processo de colonização que os alemães estavam querendo impor aos africanos. Qual a letra? Dá um pause e responda. Pronto, você voltou agora, depois de respondeu. A letra E é a questão correta. Forçaram os nativos a plantar algodão a fim de exportar. Eu não precisava saber as características da Magi-Magi. É só me ligar, ó. Eu entendi o contexto de que o neocolonialismo foi esse processo, né, de entrada de guerras feitas pelos europeus na África no século XIX. E que houve um processo de escravização muito forte. E aí tá aqui na imagem os caras sendo escravos. E qual a única letra que bota assim, que remete à imagem? A ideia de forçar os nativos a plantarem. Então, letra E. Massa? Qualquer dúvida depois, fala comigo. Vamos terminar de responder a prova. Beleza? Vamos lá. 26. Vai trazer o SSA. Ele é massa porque ele também traz questões regionais. Questões de Pernambuco, tá? E sempre tem pelo menos uma questão regional. Essa questão regional aqui, você não poderia saber nada sobre essas estruturas das imagens. Mas se você soubesse contextualizar elas, você responderia tranquilidade. Beleza? Vamos lá. Por que o SSA traz uma questão regional de Pernambuco? Porque é uma prova da Universidade de Pernambuco, para ingresso na Universidade Estadual de Pernambuco. Então tá justíssimo. Beleza? Então, 26. Qual das imagens a seguir representa uma construção que evoca o capitalismo mercantil do século XIX no Recife? Qual questão evoca esse capitalismo nesse período da segunda revolução industrial do século XIX? Percebe, gente? Aí você vem aqui. Aí você vai lá nas imagens. Tá aqui, Pátio da Igreja do Carmo, Recife. Essa igreja do Pátio do Carmo tem até... É bem um cotidiano, bem parecido com a Castela de Debré do século XIX, né? Aí você poderia confundir. Mas, gente, essa igreja... Ele está dizendo que é a Igreja do Carmo, no Recife. Essa igreja aqui, ele tá falando aqui, apresenta uma construção. Então, está querendo se remeter à época que foi construída. Então, qual dessas imagens aqui foram construídas no século XIX? Essa Igreja do Carmo, ela é uma típica igreja colonial. Então, século XVII, século XVIII,
Então não cabe aqui no final do século XIX, né? Para o século XIX. Letra B, Mercado São José. Quem já foi no Mercado São José? Eu já fui. O Mercado São José, ele foi feito, a arquitetura dele foi feita no século XIX e é uma arquitetura bem moderna para a época. Foram trazidos, né, da Europa um ferro fundido que só tinha lá trazer para, queria se mostrar o desenvolvimento, queria se mostrar a novidade da segunda revolução industrial, do capitalismo mercantil, e montou-se o Mercado de São José como um grande símbolo de, vamos dizer assim, de novos tempos do século XIX, né, de modernidade. A palavra é essa. Então, de cara a gente já vai na letra B, o Mercado de São José, no centro do Recife, certo? Mas vamos ver as outras. Ó, Igreja da Sé, Olinda. Igreja Nossa Senhora de São Pedro dos Clérigos. Todas essas igrejas, gente, do centro do Recife, elas são igrejas coloniais. Então, ele não remete ao século XIX, remete ao início da colonização. Aqui, o Forte do Brum. O Forte do Brum, no Recife, também é do período colonial, que era para proteger Recife dos invasores. Beleza? E aqui é do século XVII, o Forte do Brum. Então, a única opção que remete ao século XIX é o Mercado de São José. Você podia fazer a eliminação. Se professor nunca ouviu falar no Mercado de São José, não sei como é, mas vamos lá. Século XIX, nenhuma dessas igrejas remete sua construção ao século XIX. É o início da colonização. E o Forte do Brum, século XIX, não se fazia sentido construir mais fortes, né? Essa ideia de fortificações para proteger o local era bem no início da colonização. Então, a única opção que resta é o Mercado de São José. Beleza? Então, 26, letra B. Deixa eu anotar aqui. 26, letra B. 27. Questão 27. Uma questão tranquila. A gente estudou isso. O século XIX é a segunda revolução industrial. Os impactos da revolução industrial e da consolidação do século XIX a partir da segunda revolução industrial. Passei até um textinho para a gente ler como é que é a vida do trabalhador, como é que eram as cidades, né, como é que era a pobreza de um lado, da classe trabalhadora, e aí toda essa opulência, toda essa riqueza que foi construída pelas indústrias. Vamos lá, vamos ler o texto. E os pobres, exclamação, né, professor? Espetáculo cujo horror e nevoeiro e a lama de Londres, por mais espessos, não consegue ocultar. O que diríamos sobre o sol da França em Paris? Se subitamente, em pleno boulevard, avenida larga, víssemos passar esses miseráveis, piolhos da sarjeta, aranhas dos muros, sapos dos pântanos. No corpo do pobre de Londres, a roupa parece uma pele que se descama, uma lepra que cai. É esfarrapada, como se os ratos devorassem o homem que a veste, como se tivesse recebido golpes de forcado. E há dos rostos uma tal expressão de fadiga e terror. Em Londres, essa miséria passeia pelas ruas, sem que ninguém se detenha com espanto ou piedade. Jules Vallée, não sei se é assim que se fala, exilado francês sobre a cidade de Londres. Esse é um texto do século XIX. É um grande retrato do século XIX, mostrando as desigualdades, mostrando a consolidação do capitalismo e da sociedade industrial, a parte da pobreza, da miséria, que é oriunda do sistema capitalista. Tem que ter pobreza, tem que ter miséria, porque o trabalhador que tudo produz, ele não vai ter acesso à riqueza. Essa riqueza ela é concentrada nos donos dos meios de produção, certo? Esse texto que é do século XIX, é um documento que prova isso que eu estou dizendo. As ruas, os esfarrapados, as fomes, isso era muito comum no século XIX, na sociedade industrial, nos primeiros anos dessa sociedade industrial, do século XIX, da segunda revolução industrial, esse cenário de horror, de pobreza, de miséria nas ruas das grandes cidades industriais, como Londres, como Paris, certo? Então, ó, o texto acima,
Ele diz aqui, ó, o texto acima retrata o século XIX na Inglaterra vitoriana. Professor, como assim Inglaterra vitoriana? É Rainha Vitória, tá? Foi um momento de grande crescimento e tal, dos auges da coroa britânica. Olha só, de riqueza, de dominação no mundo, mas que gerou muita pobreza, muita miséria junto à classe trabalhadora. Cuja principal característica econômica foi o quê? Esse texto, ele fala sobre o quê? Do século XIX e tal, da era vitoriana, mas ele está perguntando, se for você pegar esse texto, cuja principal característica socioeconômica foi o quê? Associar o texto ao gabarito, é isso que ele quer. Foi a ascensão do anarquismo. Ele está falando da ascensão do anarquismo aqui, gente? Não. Fraco desenvolvimento industrial. Ele está falando sobre o fraco desenvolvimento industrial? Não, pelo contrário. Né? No século XIX, a era vitoriana foi um grande crescimento industrial. Um dos grandes momentos da história do Reino Unido. Declínio do poder da coroa inglesa. Não, pelo contrário. Quando ele fala assim, a Inglaterra vitoriana, ele está falando de um período de grande poder da coroa inglesa. Letra D. Ele está falando do impacto da segunda revolução industrial. Isso pode ser entendido como o impacto da revolução industrial, essa forma desgraçadamente de vida que ele está descrevendo aqui. Sim, a segunda revolução industrial, ela causou esses grandes impactos, certo? Enriqueceu muita gente, mas o grosso, a maioria da população, ela não teve acesso a essa riqueza. Ela produziu uma pobreza muito forte, uma pobreza extrema até, se a gente ler esse texto aqui, que é um texto do século XIX e traduz muito, diz muito sobre a sociedade, sobre como vivia a classe trabalhadora, aquele que trabalhava para produzir a riqueza no século XIX, certo? Então, 27, letra D. Notar aqui, 27, letra D. D de dado. Uma questão que faz, ele tem uma tirinha e vai para a questão. Deixa eu ver aqui. Voltemos ao jovem Frederico. Um dia, ele foi à feira comprar justamente um par de sapatos. Jovem Frederico, ele aqui. Aí ele bota aqui, o jovem Frederico, né, como um homem simples. Aí bota assim, ó. Ele não pôde acreditar. Um par de sapato custava 2 libras. Frederico não entendeu por que custava tão caro. Isso aí está falando do contexto do século XIX, né? Então 2 libras era caro. Está dizendo isso, né? Se lhe pagava Frederico apenas 25 centavos de libras por cada par que ele fabricava. Ele fabricava 25 centavos em cada par. Ele fabricava cada par e pagava ele 25 centavos. Aí ele vai comprar no comércio, no mercado, e é 2 libras. Ele fica sem entender por que eu recebo 25 centavos para produzir na fábrica e eu vou para o mercado, é 2 libras. Por quê? É o capitalismo, minha gente. É a segunda revolução industrial. É a lógica capitalista. É a lógica burguesa. Os donos do meio de produção, os donos que é o burguês, essa camada que surgiu no século XIX, a burguesia, né? Ela construiu esse modelo social econômico em que aqueles donos do meio de produção, ele paga ao trabalhador, é um trabalho alienado, o trabalhador vai produzir e não vai ter acesso ao que ele produz. Ele vai ser pago uma pequena quantia para ele, e o produto final, como não pertence nada ao trabalhador, porque o produto final ele é fruto do trabalho do trabalhador, mas não pertence ao trabalhador, né? Então, o capitalismo, a segunda revolução industrial, ela teve, dentre outras, né, essa característica de alienar o trabalhador do bem que ele produz. O trabalho é um conceito marxista, dessa coisa que a gente chama de trabalho alienado. E está muito demonstrado aqui em Frederico. A gente poderia sair de Frederico, a gente poderia ir para um operário do século XXI que trabalha na fábrica da Fiat em Goiânia. Ou então, um operário que produz, está lá na linha de produção, produz computador, produz iPhone,
por exemplo, ele produz. A mão de obra dele produz. Mas ele não tem acesso àquilo. Eu ganho 2 salários para produzir 100 computadores por semana. Mas eu não consigo comprar um computador com meu salário. Né? É o trabalho capitalista, é dessa forma. É esse o formato do trabalho capitalista. Né? Enfim, dado isso, a questão perguntou assim, fonte, Capital para Crianças. Ela representa uma adaptação do pensamento marxista sobre as relações de trabalho que demonstram. Eu acho que vocês estudam bem isso com a professora Luiz, Sociologia, né? Então, ele diz assim, ela apresenta uma elaboração do pensamento marxista sobre as relações de trabalho que demonstram o quê? A internacionalização do mercado financeiro, o relativo custo-benefício da compra no varejo, o alto grau de exploração do sistema capitalista, o valor de uso e o valor de troca na teoria socialista, ou a apropriação total do bem de consumo, pela classe trabalhadora. Qual a letra? Dá uma pausa e responde. Voltou, né? Respondeu a letra C? Então, respondeu correto. O alto grau de exploração. Ó, Frederico, ele ganha 25 centavos para produzir o sapato, cara. Mas ele vai comprar o sapato 2 libras. Então, a exploração, que é oriunda também do trabalho capitalista. Certo? A riqueza do trabalho capitalista, ela está direcionada não a quem produz os bens. Ela está direcionada, focada, centralizada nos donos de meios de produção, nos capitalistas. Não pense que você é um capitalista. Você vive no capitalismo. Os capitalistas são os grandes burgueses, os donos dos meios de produção. Certo? Eu sou capitalista. Eu não sou capitalista. Eu sou um trabalhador assalariado. Eu, professor Romerito. Né? A gente vive numa sociedade capitalista. É diferente de ser capitalista. Tá? Vamos lá. Questão número 29. Essa questão, você, com o estudo do romantismo, lá na sua aula de literatura, você ia compreender. E se não compreendeu, a gente vai estudar pela visão da história. Tá? Se liga aí. Qual das obras de arte do século XIX citadas a seguir melhor representa o conceito de romantismo? Aí ele dá algumas imagens, né? Letra A, letra B, C, D e E. Gente, o romantismo, ele pregava o egocentrismo, a questão mais egocêntrica, essa saída do indivíduo, a fuga da cidade, né? A ideia da formação de uma história nacional, de um herói nacional. Todo livro de literatura que traz romantismo, essa imagem é muito característica. Né? O sujeito na sua reflexão, longe de todo mundo e de todos, essa negação. Então, a arte do século XIX, e veja só, olha outra coisa, qual das obras de arte do século XIX citada a seguir melhor representa o romantismo? Se você perceber, aqui tem a Viajante sobre o Mar da Névoa, 1818, século XIX. Esse aqui, ele diz que essa tela é de 1926, não é do século XIX, não pode ser letra B. Essa aqui é do século XX também, não pode ser. Essa aqui é do século XX também, não pode ser. Essa aqui é do século XIX. Eita, professor, então qual seria? Então, a melhor que se adequa aos ideais do romantismo é a letra A. Certo? Você matou aí e ficou com 2 só. Né? Se você tivesse um conhecimento básico dessa ideia, né? Da saída, da fuga, do sujeito, do individualismo, você, que é característica do romantismo, dentre outras, letra A. A questão número 29, letra A. E caminhando agora para a última questão. Uma questão muito, muito, muito fácil. A questão mais fácil da prova. E que a gente estudou isso. Se você errar uma questão como essa, e se eu souber, eu não vou dar um burro em você não, mas eu vou ficar muito bravo. Vamos lá. Questão número 30. Dentre os vários estudos sobre música brasileira que surgiram a partir da primeira década do século XX,
é observação comum que, desde o século XVIII, 1700 alguma coisa, houve uma definição de uma identidade sonora para a nação, que teria se revelado no século XIX. Um dos grandes gêneros da música brasileira, a modinha, é um gênero musical brasileiro, representando um tipo de canção que tem como lema primordial o amor romântico, e o lundu, representando uma manifestação de negros, dos quais todos os outros gêneros teriam evoluído. Se liga, né? Então tá dizendo que a modinha ela traz uma sonoridade que dali as outras sonoridades surgiram. E ela seria uma forma de representação, de manifestação dos negros no Brasil. Olha só, gente, como uma cultura negra é importante para entender a história brasileira, né? Fonte. Ele da música popular no Brasil do século XIX. Sujeitos em debates políticos e musicais na definição das modinhas. Massa? Esses gêneros musicais tratados no texto estão diretamente ligados a quê? Esses gêneros que ele falou aqui. Tá? Dá um pause e responde. Voltou? Vamos lá. Então, se você respondeu a questão e marcou a letra A, você errou. A questão certa, obviamente, é a letra C, a identidade nacional e a questão racial. Ela está falando de música e dali de onde se derivou as músicas. Todos os ritmos, ele está dizendo, partindo da modinha, que tem as raízes negras. Então, ó, ele está falando de identidade nacional e de questão racial. No caso aqui, né, da questão dos negros no Brasil, da cultura negra no Brasil, da participação da construção dos homens e mulheres negras na história e na sociedade e na música e no nosso jeito de ver o mundo e do nosso país. A questão negra. Não dá para entender o Brasil se a gente não entende os homens e as mulheres negras como atores protagonistas na construção da história do nosso país. Tá aqui a música, esse texto, essa questão linda para provar isso, certo? Então, a letra C, a identidade nacional e a questão racial. Não vou nem discutir as outras letras, porque assim, não tem nada a ver as outras letras, tá? Mas se você tiver dúvida, você vai me procurar lá no nosso grupo do WhatsApp, certinho? E assim a gente chega ao final dessa prova, que não é difícil, é uma prova tranquilinha, certo? E aí a gente vai avançando, avançando, e a prova já é agora, né? Já está pertinho da prova. Daqui uns dias vamos fazer essa prova, tá? Então, vamos lá. Eu acho que a gente vai responder outra, na aula a gente vai responder outra prova de 2020, beleza? Forte abraço e fiquem com Deus. Estudem, certo? Qualquer coisa, fala com o tio Romerito. Cheirinho.